Você pode abrir, por favor, em Lucas 19, Evangelho segundo Lucas. Nós vamos no capítulo 19. Tá quente, né, gente? Puxa. 19, do 1 ao 10. Pessoal, algumas pessoas já me perguntaram, Diogo, por que a gente não coloca o ar-condicionado, tá? Eu acho que é mesmo essa questão da sala aí, que a gente tá vendo uma direção aí, porque realmente é uma necessidade, a gente já pensou isso várias vezes, mas a gente fica, né? O dinheiro é do Senhor, a gente sempre tem muito zelo. Então, não, acho que tá bom, obrigado, tá? Então, só para às vezes a pessoa fica com dúvida, né? Nós já pensamos nisso. Estamos orando para pedir direção de Deus também nesse quesito, tá? Que eu sei que o calor, às vezes aí o pessoal com criança, não é fácil, né? Tá? Lucas 19, nós vamos para um texto conhecido do 1 ao 10, Zaqueu, né? Uma história muito falada, conhecida, cantada, né? E eu quero olhar alguns aspectos aqui dessa história de Zaqueu, que eu acho muito importante, mas sobre uma ótica da salvação. Eu acredito que se tem algum tema na palavra de Deus, que seja um tema central, que seja um tema urgente, que seja um tema que, né, chame a nossa atenção, é a salvação. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara ao falar que todos nós, em algum momento, nós vamos estar diante de Deus. Né? E diante de Deus, nós vamos responder sobre as nossas escolhas. E a principal dela, se nesta vida nós escolhemos Jesus. E agora eu queria que você, de coração aberto, né, pensasse consigo mesmo. Assim, seja verdadeiro consigo, você não vai precisar falar isso aqui, né? Eu tenho que colocar o tempo aqui. Mas que você possa realmente ser verdadeiro consigo. Na resposta que você vai dar para si. Você tem certeza da salvação? Você tem certeza da salvação? Talvez tu nem acredita muito, tá meio assim, esse negócio. Mas me dá uma confiança, ou melhor, dá confiança na palavra de Deus. Um dia tu vai responder essa pergunta para o nosso Deus Pai, né? E pensa com carinho, você tem certeza da sua resposta? Uma vez eu falei, né, perguntei, e aí, tu tem certeza da salvação? Sim, eu tenho. Tem. Que interessante, por quê? Não, eu acho. Então não tem certeza. Se a tua resposta começou com acho, não tem certeza. E às vezes a gente é assim, né? A gente pensa que tem certeza, mas quando nós vamos formular a nossa resposta, a gente fica no meio assim, acho mais ou menos, talvez, eu acho que é por aqui. A pergunta é, você tem certeza da salvação? Se você disse que sim, esse estudo também é para você. Porque muitas vezes a gente pode estar afastado de Jesus por alguns motivos que eu vou citar aqui, ou algum desses motivos podem estar, né, impedindo a gente de se dar aquele passo a mais para se aproximar de Jesus e ter um relacionamento mais profundo com Ele. Fica com essa pergunta e essa resposta em seu coração. E agora vamos à leitura da palavra de Deus. Lucas 19, do 1 ao 10, diz assim: Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado chefe dos... Ele queria ver quem era, mas sendo de pequena, não o conseguia por causa da...
Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com... Todo o povo viu isso e começou a... Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos na tua presença, Pai. Que alegria, Senhor. O Senhor nos colocou nessa família maravilhosa. Que bom, Pai, a gente ter presenciado a apresentação da Esther, Senhor Deus. É tão lindo quando a tua igreja intercede, Senhor Deus, pelas famílias, em especial pelas crianças. Pai, como é maravilhoso nós podermos cantar louvores que nos conectam ao Senhor, que nos dão paz, alegria, Senhor Deus. E agora, nesse momento, Pai amado, nós estamos diante da tua palavra. Palavra essa eterna, palavra que o Senhor nos deixou para cada um de nós, para que nós pudéssemos, então, olhar para ela e extrair, Senhor Deus, as pedras preciosas que estão nesse texto. E, Pai, também na tua palavra fala que existe uma promessa. E essa promessa é que a tua palavra nunca volta vazia. Por isso que eu te peço, Senhor Deus, que não seja a minha palavra, mas a tua palavra, dada diretamente aos nossos corações. Porque assim sendo, Deus, nós seremos transformados, Pai, conforme o teu querer. Que o teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, na vida de cada um que está aqui hoje, Deus, porque nós temos certeza de uma coisa: não foi coincidência nós estarmos aqui. Tu conheces cada um de nós, e o Senhor quis que nesta noite, cada um de nós estivéssemos aqui para ouvir a tua palavra. Nos guia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Zaqueu, minha gente, pequeno diante dos homens, mas grande diante de Deus. Zaqueu, pequeno diante dos homens, mas grande diante de Deus. E olha que legal essa história, né? Só para a gente se situar, Jesus, ele estava entrando no final do seu ministério. Logo mais, ele seria preso, entregue aos romanos, crucificado, morto, ressuscitado, né? E ele estava atravessando, passando, como diz, né, no verso 1 aí, ele entrou em Jericó. E ele atravessou toda a extensão de Jericó. Era comum Jesus fazer isso. Né? Jericó é a cidade mais baixa do mundo, 260 metros, e a cidade mais antiga do mundo, que ainda existe. Jericó também foi palco, né, das muralhas lá com Josué. Foi onde também Jesus foi tentado por Satanás. Se você tiver a oportunidade de conhecer Jericó, a cidade de Jericó, vai ter lá a montanha, né, o Morro da Tentação, onde existe uma espécie, na época bizantina, né, alguns monges construíram uma espécie de mosteiro, um lugar muito bonito para se conhecer. Se dizem que foi lá, então, a tentação de Jesus. E também, se você for andar por Jericó, o que você vai encontrar? A figueira brava, né? Uma figueira, uma árvore grande, e naquele local, possivelmente, foi aonde nesse nosso personagem, Zaqueu, ele subiu na figueira para ver Jesus passar. E é interessante, né? Porque sempre aonde Jesus passava, ele fazia o quê? Pregava as boas novas. Lembra? O tema central de Jesus sempre foi a salvação. Então, aonde Jesus passava, ele pregava: arrependam-se.
O reino de Deus é chegado. Né? E ele passa por Jericó e não é diferente desta vez. Ele prega o reino de Deus, ele prega o arrependimento, ele chama as pessoas para a salvação e uma multidão o seguia. Sempre uma multidão acompanhava Jesus. Né? Aqui um detalhe interessante. É a última vez que Jesus vai passar em Jericó. E eu fico imaginando, eu gosto, né, de tentar colocar a gente lá no texto. Né? Imagina aqui que você fica sabendo, Jesus vai passar em Farroupilha. Oh, que coisa massa, né? Como que tu ia ficar? Como que o teu coração ia estar? Será que ele vai dar uma volta no Parque dos Pinheiros lá? Vai tomar um chimarrão? O que Jesus vai fazer? Por onde ele vai passar? Né? O que você faria? Eu vou ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Basta eu conseguir chegar perto de Jesus. Que alegria! Aí imagina Jesus entrando em Farroupilha, uma multidão seguindo. E aí você está em casa lá se preparando. E aí alguém diz, é a última vez que Jesus vai passar. É a última vez que Jesus vai passar. Qual seria a sua reação? Sua reação? O que você sentiria? É a última vez? Eu não posso perder a oportunidade de me encontrar com... É a última vez que ele vai passar. E oportunidades, gente, oportunidades, elas são assim. Elas vêm. E elas... Não é? Oportunidades são assim. E quando nós temos uma oportunidade boa na nossa vida, nós devemos, é óbvio, aproveitar. Não é assim? E quando essa oportunidade é boa e é espiritual, ainda mais, ainda mais, a gente deve aproveitar. Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade. Jesus estava passando, e o que ele fez? Ele foi até Jesus. Só que às vezes a gente pensa que as oportunidades, elas não vão ter desafios. Certo? Às vezes a gente pensa que as coisas são fáceis, né? E se tratando de salvação, se tratando de Jesus, muitas vezes a gente pensa que a gente está salvo. Sabe? A gente pensa que para chegar até Jesus, a gente não vai ter nenhum desafio para enfrentar. Às vezes a gente pensa até, talvez culturalmente, que bom, nós vamos ser salvos, eu vou chegar lá diante de Jesus, e aí Jesus vai dizer, olha, Diogo, tu me aprontou, hein, guri? O que eu vou fazer contigo? Jesus, tu tem que me entender, né? E a gente acha que vai dar um miguezão em Jesus, né? Aí Jesus vai estar, tá bom, vai, entra. Não é assim. Às vezes a gente pensa que Deus, no final das contas, vai salvar todo mundo. Deus, vamos chegar lá e eu vou estar salvo. Não é isso que a Bíblia fala. Às vezes a gente pensa, sendo uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca roubei, tá tranquilo, né? Não é isso que a Bíblia fala. Às vezes a gente pensa assim, de repente me aparece um anjo no sonho e diz assim, Diogo, queridão, tu vai estar salvo, fica tranquilo. E o tempo vai passando e nós não tomamos uma decisão ou não aproveitamos a oportunidade de ir até Jesus. E às vezes quando a gente toma a decisão, aparecem alguns desafios. E, gente, com Zaqueu não foi diferente. Ele aproveitou a oportunidade e enfrentou os desafios. E eu quero ver uma série de desafios e eu gostaria que você pensasse nesses desafios. Porque talvez eles podem estar te impedindo de chegar até Jesus e ser salvo. Ou se você respondeu convictamente que é salvo, talvez esses desafios, eles podem estar te impedindo de mergulhar num relacionamento mais profundo com Jesus.
E qual que foi o primeiro desafio que Zaqueu enfrentou? A condição social, ou o seu emprego. Vamos ler o verso 2 juntos? Havia... Vamos lá. Mais uma vez. Havia ali um homem... A condição social de Zaqueu, e você presta bem atenção. Ele era, o quê? Que está dizendo aí? Publicano, né? Esse camarada, eu vou te dizer. Ele, sabe o que ele fazia? A Roma, ela tinha sitiado, né? A Jerusalém, todo Israel. E Roma cobrava impostos. Qual era a forma de cobrar impostos? Não tinha computador, não tinha internet. Eles pegavam alguém da população, por exemplo, Zaqueu, falava, Zaqueu, o negócio é o seguinte, tu vai pegar aí, tu vai recolher impostos dos teus colegas, dos teus vizinhos, dos teus contemporâneos, olha só. Mas para manter a fidelidade desses publicanos, desses coletores de impostos, Roma dizia o seguinte, tu pode cobrar um pouquinho a mais para ti. E era isso que Zaqueu fazia. Então ele cobrava dos seus irmãos impostos, que ia para Roma, imagina o ódio dos caras, tá? E colocava no bolso. E o texto diz que ele era o quê dos publicanos? Era chefe, pior ainda. Então se o pessoal tinha raiva dele, agora sim, né? O cara, além de ser coletor de impostos, é chefe. Eles queriam matar esse cara, né? Ele era considerado como um ladrão pelos seus conterrâneos, pelo povo judeu. Só para vocês terem uma ideia, Zaqueu não podia entrar na igreja, nas sinagogas, né? Zaqueu era proibido. Se ele entrava na sinagoga, eles iam chutar ele. Quem assistiu The Chosen, né? Vocês lembram do Mateus? O que o rapaz fazia? Se escondia. Porque se ele andava na rua, o povo ia xingar ele. Ele era mal visto. E a condição social dele impedia que ele isse para a rua. Você imagina, Jesus está passando, tem uma multidão, Zaqueu vai se meter lá, vai apanhar, né? Esse cobrador de impostos, e ele é chefe ainda, imagina ele na rua. Ele enfrentou a multidão. A condição social, para ele não foi um problema. O emprego dele não foi um problema para ele se aproximar de Jesus. Muitas pessoas não se aproximam de Jesus por sua condição social. Ou talvez até pelo emprego que tem. E isso impeça a pessoa de ir até Jesus. Jesus está passando pela cidade. Mas muitas vezes a condição social pode impedir, não foi assim, né? Não foi assim com Zaqueu. A condição social, o emprego dele, não impediu de ele chegar até Jesus. A outra condição é a situação física. Olha no verso 3. Ele... Olha só, gente. A condição física de Zaqueu. Ele era pequeno. Imagina, ele tinha que enfrentar a multidão. Ele já era, né? Tinha um problema social. Vai anotando. Era pequeno, ele tinha que se aproximar da multidão. Ele não conseguia. Zaqueu não permitiu que a condição física dele impedisse que ele chegasse até Jesus. Será que Zaqueu sofreu bullying no coleginho lá? Hã? Deve ter sofrido, né? Eu sou da época das antenas parabólicas. Por que vocês estão rindo aí? A Century, né? E aí a gente sofre com isso, né? O pessoal pega no pé. E eu fico imaginando Zaqueu sofrendo com esse bullying, e aí pode virar um trauma. E muitas pessoas, gente, isso aqui, ó, questão muito importante. Muitas pessoas têm trauma.
Muitas pessoas têm coisas mal resolvidas do passado, por alguma palavra maldita, né? Por um mau relacionamento com o pai, com o irmão, com o vizinho, coisa lá do passado, que tem tanto remorso do coração, que isso impede a pessoa de chegar até Jesus. Porque não conseguiu se libertar dessa dor, porque não conseguiu se libertar daquele trauma. Preste atenção. Uma pessoa que teve dificuldades na sua relação com seu pai, se esse é o teu caso, preste atenção. A pessoa que teve dificuldade de se relacionar com o pai biológico, né? Pai físico, vai ter dificuldade de se relacionar com Deus Pai. Porque sempre acaba olhando a imagem de pai. E às vezes confunde, Deus é um pai perfeito, né? E nós acabamos confundindo as coisas. Muitas questões do nosso passado nos travam para nós nos aprofundarmos com Jesus. Uma vez, por uma pessoa muito querida, muito amada, uma pessoa da família, eu passei os estudos, né? E ele estava com a vida bem sofrida, né? Teve doença, depressão, estava bem difícil para ele, bem difícil. E no estudo, ele disse, eu não quero mais isso aqui, Joe. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Né? Ele se afastou. E no frigir dos ovos, né, se ele tivesse, tirado aquela amargura do coração, tivesse visto que lá no passado ele tomou várias decisões que infelizmente, né, conduziram ele para aquilo, ou mesmo se não, gente, independente da situação que nós estamos, Jesus está chamando a gente para se relacionar com Ele e para tratar essas feridas, para curar essas coisas que estão nos afastando de Deus. Tá? Para Zaqueu, meus queridos, isso não foi um problema, isso não impediu. Ele não olhou para o problema, ele não olhou para o desafio. Às vezes, quando nós estamos com alguma amargura, alguma tristeza, a gente só consegue olhar para aquilo, né? Zaqueu, ele olhou, eu não vou conseguir, o que eu vou fazer? Olhou a figueira braba, é para lá que eu vou. Encontrou solução. Porque o coração dele tinha algo muito claro. Ele queria o quê? Ele queria o quê? Ele queria ver Jesus. Jesus vai passar. Eu quero ter um encontro com Jesus. Mas ninguém me segura. Eu vou trepar nessa árvore aqui. Zaqueu, a sua condição não foi um problema. Terceiro, gente, Zaqueu venceu, sabe o quê? O orgulho. Gente, orgulho é complicado, tá? O orgulho, muitas vezes, ele está escondidinho lá. E a gente pensa que é algum outro tipo de situação, mas na verdade é o orgulho, né? Que nos impede de nos aproximarmos até Jesus e entregarmos a nossa vida para Ele. Muitas vezes nós seguramos, porque somos orgulhosos. Pensa Zaqueu, homem rico, riquíssimo, gente, certo? Usava roupas finas, né? Cabelinho na régua, sabe? Cara estiloso. Zaqueu não ia para qualquer lugar, hein? Imagina. Tu não ia ver Zaqueu por aí, não. Tu ia ver só nos lugares mais badalados de Jerusalém. Zaqueu estava lá. Ele era o centro, um homem rico, né? Na rua era problema. Mas nesses ambientes assim, Zaqueu era o cara, né? Ele mandava e desmandava. Ele tinha dinheiro. Tu imagina esse homem trepando numa figueira, né? Acredito que ele não tinha muita, né, experiência no negócio. Ele sobe naquela árvore, imagina aquele homem, o povo olhando, tá maluco, né? Se humilhou. Se humilhou para ver Jesus. Se aquele homem tivesse o orgulho latente, sabe? Aquela coisa, meu Deus, ninguém pode me ver assim, sou Zaqueu, chefe dos publicanos, imagina eu subir numa árvore para ver Jesus. Tchau, Jesus,
Da próxima vez a gente conversa. Não, ele foi lá e subiu na árvore, né? E aí Jesus, para testar o orgulho, chamou a atenção, Zaqueu. Toda a multidão parou e olhou, né? Zaqueu, ele tira o orgulho e se aproxima. Talvez o orgulho, gente, possa estar impedindo você de se aproximar de Jesus. Faça uma avaliação do teu coração. Quarto ponto, a multidão. A multidão impedia Zaqueu de o quê? De se aproximar de Jesus. A multidão foi um obstáculo. Imagina aqueles caras lá, né? Tudo ao redor de Jesus, né? E Zaqueu tentando se aproximar e os caras olhavam, o publicano, né? Já dava um chega para lá. O cara não conseguia. Estava impedindo de se aproximar. Isso não foi um problema. E quando nós olhamos hoje para nós, quem é que é a multidão? Às vezes, a multidão são os nossos vizinhos. Às vezes, a multidão são pessoas próximas a nós. Que elas vão dizer, meu Deus, tu vai se aproximar de Jesus. O que é isso? Não faz isso, né? Muitas vezes nós tememos, né, o que a multidão vai? O que a multidão vai falar? O que o meu vizinho vai falar? Mas eu na minha empresa, eu tenho um cargo X, né? Puxa vida, se eu começar a me aproximar de Jesus, esses camaradas aí, não sei não. O que eles vão falar? Vai ficar feio, né? Se o fulano lá saber que eu estou me aproximando de Jesus. Hoje tem celular, né? Antigamente tinha que sair com a Bíblia na rua. O cara hoje bota, não vou no celular, ninguém me vê. Às vezes a gente tem vergonha. Pensa em quem? Nos outros. Zaqueu, ele foi pequeno para os homens, né? Mas grande diante de Deus. Zaqueu, ele não se importou com a multidão. E junto disso, vem o quinto ponto. Reclamação dos outros. Gente, esse texto é muito interessante. Vocês podem ler para mim Lucas 19, verso 7 aí? Calma aí que eu vou achar aqui que eu mexi na Bíblia. Viu? Foi falar mal do celular, né? Se fosse com o celular, já tinha achado. Lucas 19, 7, ó. Vamos lá, gente. Quinto ponto. Todo... Peraí. Todo o povo viu o quê? Jesus dizendo, desça depressa, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. O que o povo fez? Começou a se queixar, mas, cara, só que me faltava, esse camarada vai se aproximar de Jesus, é brincadeira. Gente, é importante entender, a Bíblia falou o quê? Muitos, todos se queixaram. E às vezes nós temos tanta preocupação com esses dois pontos, multidão e reclamação, que isso trava a gente. Trava a gente. Deixa eu te dizer uma coisa, é bíblica, tá? Você começa a se aproximar de Jesus. Eu quero me aproximar de Jesus. Tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai reclamar. Né? Tem gente que não vai entender. Que troço que é esse, meu? Que tu está se aproximando de Jesus? Sai fora! Né? Eu lembro que, quando eu conheci a Jesus, gente, foi uma mudança assim, radical. Né? Na minha vida eu disse assim, Jesus, que coisa maravilhosa te conhecer, e eu realmente mudei em muitos aspectos ruins, né? Que antes eu praticava e que eu achava normal. E aí, meus amigos, domingo, né, lá em Tamandaré, para quem não conhece, Tamandaré é um país dentro do Brasil, né? Ai, Jesus.
As colônias, né? É brincadeira. E aí, nós tínhamos domingo a turma do futebol, meus amigão, gente que nasceu junto. E eu comecei a me aproximar de Jesus. E algumas coisas na minha vida, eu olhando para Jesus e disse, eu vou mudar, eu não quero mais ser igual, né? Então, essas mudanças geraram reclamação nos meus amigos. Eu lembro que eu ia todo feliz, né? Eu disse, gente, conheci, tô assim, ó, coração, tô perto de Deus. Quando eu chegava lá no campo, né? Que até falar campo assim é um estádio, né, para 200 mil pessoas. Eu chegava lá no campo, sabe o que os caras começavam a gritar? Ih, ó, Jesus está chegando. Me debochando, né? Debochando. E muitos deles vieram no particular, me incentivar, dizer, cara, não faz isso, né? E eu fico pensando, gente, foi uma transformação maravilhosa, né? Sabe? Uma transformação completa. As pessoas podem reclamar, as pessoas vão reclamar de você se aproximar de Jesus. Mas isso não deve impedir você de se aproximar de Jesus. E foi assim com Zaqueu. Nada impediu, ele ainda diz, vocês estão reclamando? Então tá, se eu tirei de alguém, vou devolver 4 vezes e metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Está resolvido? Né? Esse é um princípio de que a aproximação de Zaqueu foi de coração. Ele viu a maldade que ele estava fazendo em extorquir as pessoas e tirando o dinheiro das pessoas, e ele disse, eu vou devolver. Se eu fiz mal, eu vou devolver. Tá? Um coração arrependido. Sexto ponto, 19:5. A gente está no sexto, tem só 50. Estou chegando no final, tá? Sexto não foi um desafio. Foi um chamado. 19:5, olha só comigo. Quando? Isso. Zaqueu, desça. Zaqueu, desça. A salvação é para ontem, gente. É para ontem. Jesus podia ter dito, olha, eu estou numa viagem, Zaqueu, semana que vem a gente se vê. Zaqueu, tranquilinho, não vai cair quebrar um braço, que eu quero te salvar, não é fazer um milagre, né? Olha, desça depressa, rápido, eu quero ter o que? Comunhão contigo. Quando nós falamos em salvação, é uma oportunidade que ela vem e nós devemos pegar ela. Pode ser a última vez que Jesus vai passar em Jericó. Vocês estão entendendo? Zaqueu, desça depressa. Sabe aquela história do cavalo encilhado passa uma vez só? Já ouviram falar isso aí? Não é? Cavalo encilhado não passa sempre. Não é? Literalmente eu nunca vi. A oportunidade. Jesus olha para Zaqueu. Olha, a salvação é agora. A salvação é hoje. Desça depressa. E por consequência, ele vai ter o que com Jesus? Comunhão. Se o seu relacionamento com Jesus é distante, talvez tenha alguma coisa para ser ajustada. Se o teu relacionamento com Jesus não está sendo íntimo, tem alguma coisa para ser ajustada. Desça depressa. Hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje eu vou ficar na tua casa. Hoje eu vou jantar contigo. Hoje eu vou tomar café contigo. Jesus chama a gente por um relacionamento profundo. Tu imagina? Jesus passou aqui em Farroupilha e ele diz, vou na tua casa. Né? Eu vou tomar café contigo. Eu vou jantar contigo. Vou abrir um vinho. Né? Se não tiver, ele ia multiplicar. Jesus, ele vai ter comunhão. Esse é o relacionamento que Jesus está querendo ter com nós. Só que a maioria das pessoas estava onde? Gente, no começo, estava onde? Na multidão.
A multidão não tem rosto, a multidão não tem forma, a multidão não tem nome, mas Zaqueu sim. Zaqueu tinha nome, tinha endereço. E foi nesse lugar que Jesus foi estar com ele. Foi nesse lugar que Jesus ficou, teve comunhão. Sabe, Zaqueu enfrentou todos esses desafios, e no versículo 9, vamos todo mundo ler? Versículo 9, encerrando a história de Zaqueu, Jesus disse, mais uma vez, Jesus lhe disse, você pode afirmar hoje para si mesmo, houve salvação na minha casa? Lembra que eu te perguntei? Você tem certeza da salvação? Você respondeu no começo. Você deve ter respondido. Jesus passou a última vez em Jericó, depois disso foi entregue aos romanos. Foi julgado, foi torturado, foi morto, foi crucificado. Ele não voltou mais a passar por Jericó. Hoje Jesus está passando pela tua vida, tenho certeza absoluta. Você vai correr para os braços dele? Ou você vai olhar para os desafios e vai se congelar? Vai te paralisar? Apesar dos desafios, Jesus está chamando a gente. Talvez você, no teu relacionamento com Jesus, esteja travado, afastado, por algum desses desafios que foram citados hoje. Fecha teus olhos, baixa tua cabeça. Conversa um minutinho com Jesus aí. Tu e Jesus. Fala para Ele o que está te impedindo de se aproximar dEle. Se você precisa, entrega a tua vida para Ele. Senhor Jesus, assim como o Senhor passou por Jericó, e uma multidão te seguia, Deus. Pai, Zaqueu quis chamar a tua atenção. Zaqueu quis te ver, Zaqueu quis te abraçar, Zaqueu quis conversar contigo, Zaqueu quis compartilhar uma refeição na mesma mesa com o Senhor. Pai, esse é o nosso desejo de cada um de nós aqui, Pai amado. Não permita, Deus, que nada, seja a nossa condição social, o nosso emprego, a nossa situação física, algum trauma, orgulho, a multidão, as reclamações, qualquer coisa, Pai, não permita que nada, Senhor, nada, venha nos afastar de ter um encontro salvífico, o encontro da salvação contigo, Senhor Jesus. Nós queremos, Pai, que hoje, por meio da Tua palavra e em espírito, o Senhor passou na vida de cada um de nós. E que nós possamos ter feito, assim como Zaqueu, ter convidado, Senhor, para entrar na nossa casa. E que hoje a gente possa dizer, agora a gente possa dizer, houve salvação na minha casa. Houve salvação na minha casa, Pai. Obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz, como nós falamos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Que Deus nos abençoe e que nessa semana nós possamos fazer que nem Zaqueu. Tomar café, almoçar, jantar com Jesus. Uma boa semana para todos.